Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou maravilhado com o que está acontecendo. Já saúdo todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que nos acompanham pelas mais variadas plataformas, pelos mais variados meios de comunicação, Facebook, Rádio Canada Galileia, Instagram e YouTube, tá? Você que nos acompanha, sinta-se agraciado, porque Deus vai falar com você, como já está falando desde o início deste culto, tá certo? Está sendo transmitido agora. É uma forma que as igrejas, aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho, encontraram de continuar adorando o Senhor. Nós estamos passando por um período de crise, uma realidade global, uma crise globalizada, uma pandemia generalizada pelo mundo todo. Mas nós temos um Deus que Ele não cessa de ministrar a palavra. E hoje nós temos um tema muito interessante. Você vai abrir comigo a sua Bíblia. Deus te abençoe. Em Mateus capítulo de número 24. Na realidade, primeiro você vai abrir em Lucas. Em Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 28. Lucas 21, versículo de número 28. Você que encontrou a poderosa palavra de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Diz o seguinte, a poderosa palavra. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Nós vamos falar sobre um assunto que nós sempre falamos, e eu creio que a maioria dos pastores, sempre que tem a oportunidade, fala, que é a vinda do Senhor Jesus. Eu creio que você que está acompanhando essa live, você está esperando o Senhor Jesus voltar. Eu creio que você que está há muito tempo na casa do Senhor, está esperando a volta do Senhor. E o tema dessa mensagem é os sinais da volta de Cristo. Nós teremos alguns sinais, e por conta de tudo que está acontecendo nesses últimos dias, no Brasil e no mundo, não tem um tema mais propício para falar do que os sinais da vinda do Senhor. Abra agora a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos fazer uma leitura e vamos meditar sobre essa leitura. Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. A partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao versículo de número 14. E vamos tentar, mediante a autoridade do Espírito Santo, ministrar sobre esta palavra, debaixo dessa palavra. Mateus capítulo 24, versículo 1, aqui já é a palavra propriamente dita. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus estava acompanhado dos discípulos, e os discípulos se aproximaram dele e mostraram a grandiosidade lá do templo. No verso 2 vai dizer, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No verso 3 de Lucas capítulo de número 24, de Mateus capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui nós notamos que havia uma grande curiosidade dos discípulos acerca do que iria acontecer, acerca das coisas vindouras.
No versículo de número 4 de Mateus capítulo 24, a Bíblia diz: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então Deus diz para mim e para você, através dessa mensagem, que nós devemos estar calmos, tranquilos, pacientes, e nós também devemos ser vigilantes. Sabe por quê? Para que ninguém venha nos enganar, porque a volta de Jesus, ela está próxima. O que está acontecendo ultimamente não é um mero acaso, é permissão da parte de Deus. Se as igrejas estavam frias, se nós não buscávamos a Deus como estamos buscando agora, vou ser sincero, eu estou buscando muito mais a Deus agora, nesse período de quarentena, do que quando estava vindo para a igreja. Eu estou com uma comunhão muito maior com minha família, nesse período agora, do que quando estava mesmo na igreja. Não que a igreja não suprisse a minha necessidade de presença de Deus, pelo contrário, a igreja é o melhor local para se estar. Mas por conta das circunstâncias, por conta do problema que estamos enfrentando, que na realidade não é só o povo brasileiro, não é só aqui em Fortaleza, é no mundo inteiro, nós estamos agora nos confraternizando em casa, e através das lives, pelo Facebook e outras plataformas, o Evangelho está sendo pregado. E é bom que se fale que a vinda do Senhor está próxima. No versículo de número 5, a Bíblia diz: porque muitos virão em meu nome, Jesus falando, lá em Mateus capítulo 24, versículo 5, muitos virão em nome de Jesus, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É por isso que no versículo lá, para que ninguém venha nos enganar. E quem são essas pessoas? Os falsos profetas, pessoas que lançam palavras de seu próprio entendimento, que não buscam na Bíblia Sagrada entendimento, mas lançam palavras que são da carne e não são do Espírito. No verso de número 6, a Bíblia diz: e ouvireis de guerras. Está acontecendo ou não está, povo de Deus? Está. Países em guerra, países na iminência de entrar em guerra. É o poderio bélico de cada nação querendo avançar, querendo tomar posse. Nós já estamos nesse período, são os sinais já estão acontecendo. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Versículo de número 6 de Mateus, capítulo 24. Olhai, não vos assusteis. Olha aqui essa observação da parte de Jesus Cristo. Pode ser a pior das situações do mundo, inclusive essa que nós estamos vivenciando. Nós não devemos nos assustar com ela. Digam amém. Pode ser a pior de todas as situações. A Bíblia diz: não vos assusteis. O próprio Jesus Cristo diz: não vos assusteis, porque é mistério. É cômodo que acontecesse isso, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. A situação está difícil, está. É tanta gente desempregada, muitos empreendedores, grandes empresários, microempreendedores, estão aí perdendo dinheiro, pessoas sem trabalhar. Como é que fica a situação? Nós agora tememos a uma pandemia, esquecemos de temer ao Senhor. Tememos as coisas que acontecem no mundo e esquecemos de adorar o nome do Senhor. Se nós não adorávamos na igreja, por conta do trabalho, não existe justificativa, porque não tem mais ninguém trabalhando. São poucos os locais que estão abertos. Você tem agora a oportunidade de adorar o nome do Senhor, você e sua família. Se você nunca fez devocional, comece a fazer o devocional na sua casa de manhã, de tarde, de noite. Antes de dormir eu faço o meu devocional. Na realidade eu faço um mini culto lá em casa. Eu, minha esposa, os meus 2 filhos, cada um lê a palavra, nós louvamos. Nós ministramos a palavra e ali nós estamos na presença do Senhor. Sabe por quê?
Porque Jesus está voltando. Versículo de número 7, do capítulo 24 de Mateus. Porquanto se levantará nação contra nação. Já está acontecendo isso há muito tempo. Quantas nações estão em guerra? Quantas nações estão subjugando outras nações? Reino contra reino. E haverá fome. Isso já acontece há muito e muito tempo, desde o começo dos tempos. E pestes, para que peste maior do que essa pandemia globalizada? E terremotos, quantos terremotos já não aconteceram? Tsunamis, maremotos, coisas absurdas. Estes são os sinais do fim dos tempos, mas ainda não é o fim. Terremotos em vários lugares. Versículo de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Não estamos vivendo ainda o fim, mas estamos na expectativa, não do fim, mas de um começo com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo voltará. Sinais da vinda de Jesus é o tema dessa mensagem. Verso de número 9 do capítulo 24 de Mateus. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Aqui é Jesus Cristo falando o que iria acontecer com os discípulos. É o que acontece conosco ultimamente. Nós somos atormentados muitas vezes por um parente nosso, muitas vezes pelo nosso patrão, pela nossa patroa, por um vizinho, por uma pessoa que simplesmente lhe deseja o mal, pelo simples fato de você existir. Não sabe essa pessoa que Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia não relata quando. Diz que é no abrir e fechar de olhos. É um espaço de tempo que não tem como nós enumerarmos esse espaço de tempo. Mas Jesus, ele vai voltar. Enquanto ele não volta, ele demonstra através da natureza, através de várias coisas, os sinais. Versículo de número 11, na realidade versículo de número 10 do capítulo 24 de Mateus. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Quantas situações já aconteceram, de até mesmo pastores escandalizarem a igreja do Senhor, o nome do Senhor, de homens, mulheres de Deus, que um dia estavam na presença de Deus, chorando de joelhos dobrados, e outro dia caídos no mundo das drogas, da prostituição, da mesmice, da bebedice, da glutonaria. Mas antes tiveram um encontro com Jesus. Versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas. Isso já acontece desde a época de Jesus e agora não é diferente. E enganarão a muitos. Sabe quem são esses muitos? Não é só o povo que não conhece a palavra de Deus, não. É principalmente o povo que conhece a palavra do Senhor. Os da casa de Deus são aqueles que o inimigo procura para enganar. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo. Hoje ninguém mais adora. Hoje ninguém mais louva. Hoje ninguém mais chora. Hoje ninguém mais fala em língua estranha. Hoje você não sai da sua casa com prazer para adorar o Senhor. Eu vou dizer um segredo para você: quer adorar o Senhor? Quando você for dormir, fique só na expectativa: Senhor, quando é que eu vou te adorar novamente? Porque eu vou dormir, o meu corpo vai silenciar durante um tempo. Aí Deus fala contigo em sonhos e revelações. Sabe por quê? Porque Jesus a qualquer momento voltará. Enquanto Ele não volta, nós temos que apreciar as oportunidades que nós temos por intermédio do Espírito Santo. Versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu e você. Você que persevera. Você que diante dos acontecimentos atuais, diante dos dias atuais,
diante da nossa existência, nesse presente século, de tudo que está acontecendo, continue adorando o nome do Senhor. Continue buscando a sua presença, porque Jesus Cristo voltará. E se Ele voltar, será que Ele vai encontrar fé no mundo? Essa pergunta fique só para você. Responda para si mesmo: será que eu terei fé quando Jesus voltar? Versículo de número 14. E esse evangelho é esse que eu estou pregando aqui agora, por intermédio do Espírito Santo, evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho de Jesus Cristo for pregado em todo o mundo. Já temos Bíblias sagradas em vários idiomas e línguas, milhares e milhares de idiomas e línguas, mas existem países que ainda o evangelho não entrou. Existem locais que a palavra de Deus ainda não entrou, que as pessoas não conhecem nem quem é Jesus Cristo. É por isso que o evangelho deve ser pregado, em tempo e fora de tempo. E nesse momento, a internet, as redes sociais, é uma grande ferramenta para isso, porque existem pessoas agora em casa, neste momento, porque não pode estar no templo sagrado, estão ouvindo a palavra e sabendo que Jesus voltará com os anjos pelos ares. Jesus está voltando, está próximo. Lucas 21, 28, nós lemos: quando essas coisas começarem a acontecer, quando esses sinais começarem a acontecer, olhai para cima. É para cima que nós temos que olhar, não é para baixo não. É para o alto que virá o Senhor. É do alto que virá o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando começar a acontecer todas essas coisas, esses sinais, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo de número 28. Aleluia! A nossa redenção está próxima. A qualquer momento Jesus pode voltar. Então devemos olhar para o alto, para as coisas que vêm do alto, não das que são efêmeras, passageiras, que não tem significado para nenhum de nós. Devemos olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Dentro em breve virá o Senhor, e Ele virá com o objetivo, é a segunda vinda, arrebatar a igreja. Eu creio que nós somos esta geração, a geração do arrebatamento, e assim nós estaremos com Ele. Ei você, olha que coisa linda, ei você, estaremos com Jesus lá nos ares. Eu e você. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados com as nossas vestes brancas? E que jamais falte para mim e para você o óleo que vai ser derramado na nossa cabeça. O óleo representa o Espírito Santo, é a unção derramada sobre você. Será que nós estaremos preparados para esse grande dia? Eu creio que sim. E o que são os sinais da volta de Jesus? Eu vou dizer para você, e eu vou já acabar, no instante passa o tempo. É um alerta, especialmente para os salvos, a estarem convenientemente preparados para o arrebatamento da igreja. Eu e você devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz em Mateus 24, 33: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, Jesus está às portas, porque os sinais estão às claras. E existe uma forma de identificarmos os sinais, existe uma forma de esperarmos esses sinais, porque Jesus está às portas, diz a palavra dele em Mateus 24, 33. Como devemos esperar esses sinais? Primeiro, com amor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8, a Bíblia diz: desde agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Devemos esperar a vinda do Senhor com amor. Uma outra forma, os sinais já estão aí, estão às claras. Jesus vai voltar. E como devemos esperar Jesus voltar? Com sobriedade e vigilância. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. É um alerta para mim e para você. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Devemos estar sóbrios, vigiando em oração, porque Jesus está às portas. Ele vai voltar a qualquer momento. A vinda do Senhor é algo garantido. A segunda vinda dele é garantida. E como devemos esperar a vinda do Senhor? Porque os sinais estão às claras. Com paciência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo de número 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha, a paciência é até a vinda do Senhor. Amém? Sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Tiago capítulo 5, versículo de número 25, versículo de número 7. No Salmo 40 diz que devo esperar com paciência no Senhor. Uma outra forma de esperarmos a vida do Senhor, porque Ele está às portas. Com discernimento. E o que é isso? Mateus capítulo 24, versículo de número 32 diz: aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Todo agricultor, ele sabe o tempo certo da colheita. O agricultor é Deus. Digo amém. A videira é Jesus e nós somos os ramos. O agricultor sabe lá em cima quando Jesus voltará. Vamos adiante. E os sinais da volta de Cristo. Vamos falar sobre os sinais. Um dos primeiros sinais: proliferação de falsos profetas e doutores. É só o que existe nesse mundo, e passando de igreja em igreja. E o que é isso? Mateus 24, verso 4 e 5 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão até mesmo os da casa do Senhor, os cristãos, os tementes a Deus. Vigiai e orai, acautelai-vos. Os sinais da volta de Cristo. Outro sinal: guerras e uma perturbação internacional. É o que está acontecendo hoje. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Está acontecendo hoje. O mundo anda agitado, perturbado. Pessoas morrendo, pessoas necessitadas, pessoas sem Deus, sem Jesus, com um vazio espiritual. Outra coisa vai acontecer, outro sinal: perseguição aos crentes, aos cristãos, aos tementes a Deus. Mateus 24, verso 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus estava falando que os discípulos seriam torturados, massacrados e mortos por causa do nome dele. Isso já está acontecendo. A imprensa não divulga, mas existem missionários que estão sendo trucidados, fuzilados, enforcados, mortos em vários países aí do mundo.
Um outro sinal: aumento dos escândalos na igreja de Cristo. Presta atenção, não é por aí afora não, é na igreja. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, a partir do verso 10. Até dentro das igrejas o escândalo vai acontecer, está acontecendo. Um outro sinal: fome. Um outro sinal que é atual, porque com esse sinal surge um outro. A fome, ela está acontecendo agora por conta de uma pandemia. Tem gente passando fome por conta dessa pandemia. Porque se você não trabalha, você não ganha. Se você não ganha, você não come. Se você não come, você passa fome. São sinais. Fomes, pestes, terremotos. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 7: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E mais um sinal: propagação universal do Evangelho de Cristo. É por isso que hoje nós louvamos o nome do Senhor, porque nós temos os meios de comunicação. Hoje você está me vendo, ouvindo pelo Facebook, pela Rádio Caná da Galileia, pelo Instagram, pelo YouTube. Existem locais de difícil acesso, onde o Evangelho está chegando, onde pastores nunca entraram. Existem matas, locais longínquos. Eu estive no Maranhão, no interior do Maranhão, que não tem nem internet, é difícil encontrar internet, mas o Evangelho é pregado lá. Na África, o Evangelho é pregado. Eu olhei para o Júnior e me lembrei da África. É pregado por conta dos meios de comunicação. Agora, especificamente, tem muita gente me ouvindo e vendo em muitos locais. Os sinais estão às claras. Mas uma coisa eu aprendi nesta noite por intermédio dessa palavra. Não só uma, várias, mas uma delas me deixou bastante esperançoso. A primeira delas: Jesus voltará. Uma outra coisa me deixou esperançoso. Ele disse que nós temos que estar vigilantes. Uma outra coisa me deixou esperançoso, que nós não devemos temer mal algum. Você que está atemorizado com o que está acontecendo, sossegue no Senhor. Tome as devidas precauções. Tome as devidas precauções. Mas tema o Senhor, tema o nome do Senhor. O temor ultimamente é por conta do que está acontecendo, mas o temor verdadeiro é o temor ao Senhor, porque Ele é capaz de destruir exércitos. Não há nome maior do que o nome do Senhor Jesus. Não há pandemia que consiga ofuscar o nome do Senhor Jesus. Amém? Fico com essa palavra. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus.